Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje estamos num ateliê incrível de um bom amigo que é muito diferente de mim, onde eu vi a madeira espetacular para meter para onde? Para a salamandra da minha casa e aquecer a minha casa, e ele viu matéria-prima para fazer obras de arte. Cada um é para o que nasce. Recebam com um grande aplauso o meu querido amigo Paulo Neves. Como é que é? Paulo Neves, meu querido e bom amigo, estás bom? Obrigado, tudo Sabes de bom, uma coisa, Pedro? é uma alegria imensa nós estarmos com o Bitites de Ouro. Nós normalmente gravamos isto ou em instalações que fazem parte da Douro Azul ou que são parceiras da Douro Azul, mas nós tínhamos que vir ao teu ateliê. Obrigado, Estar Pedro. no teu ateliê é uma maravilha. E eu conheço-te há muitos anos, nunca te fiz esta pergunta, mas isto sempre me fascinou. Que é, eu sei que a determinada altura houve um puto que faz uma cena qualquer que lhe fazia lembrar a lua e de repente aí despertou. O que é que aconteceu a essa criança? Opa, o que aconteceu? A essa criança. Pá, não sei, está para aí em algures, na casa do meu pai, onde eu Ainda nasci. se mantém por ali? Acho que sim, ainda me lembro perfeitamente. Foi feito a partir de uma toqueira de um eucalipto. E eu tinha na altura para aí 7 anos, 10 anos, já não sei, já vai há tanto tempo. Mas é engraçado, por exemplo, nessa altura também fiz um Cristo, uma peça, um Já Cristo. em criança começavas Sim, a ter essa necessidade de um, fazer isso? um, Fizeste um um Cristo? Cristo sem braços, porque não tinha forma de lhes fazer os braços, porque os braços tinham que estar abertos, né? Então fiz o Cristo com os braços fechados, e tenho isso ainda, assim. Acho que foram as minhas primeiras duas peças. Tu sempre tiveste um artista um inconformado. É alguém que vive em inquietude permanente e se calhar por isso é que tem que transmiti-la de uma forma tão visível por vezes para os outros. Tu sentiste esse inconformismo desde criança? Não, eu sentia que eu tinha uma missão a cumprir. Ainda hoje sinto que há uma missão, se eu estou na Terra, se eu estou aqui, é para fazer algo, não é? Então achei que a escultura, através da escultura, podia fazer, criar essa missão, executar, no fundo, o porquê eu de estar aqui na Terra. E pronto, acho que desde muito novo que eu queria ser escultor e acho que agora é que vai ser bom. Quer dizer, eu não gosto muito de falar do passado, porque o passado já passou. O passado fez com que eu chegasse hoje onde estou. E acho que o importante é daqui a 2 para a frente. Sim. É o dia da manhã, é daqui a 1 ano, é daqui a 20 anos, espero que seja daqui a 40, 50 anos, não é? Sabes que há um pensador português que eu aprecio muito, eu gosto mesmo muito, que é o professor Agostinho da Silva, Sim. que é natural de Barca d'Alva, onde a Douro Azul tantas vezes para os seus navios com os clientes e os passageiros que tem a bordo. E o professor Agostinho da Silva dizia uma vez numa entrevista uma coisa muito interessante, que é: o passado já passou e o presente em bom rigor também, porque no momento em que estamos a falar já passou aquilo que dissemos e, portanto, já não é presente, é passado. E eu estou muito mais focado naquilo que é o futuro. Mas o que é facto é que não se constrói numa arte como a tua, na arte da escultura, uma carreira. A tua carreira foi sempre de forma muito pensada, muito estruturada. Tu desenhaste um caminho, tens vindo a cumprir os teus desígnios para chegares hoje ao patamar em que estás. Eu não diria desenhar, eu diria ir construindo
acho que as coisas fazem-se a caminhar. É caminhando que se faz o caminho, não é? E acho que é ao trabalhar que tu vais descobrindo o que é que tu queres fazer, aquilo que tu vais fazer. Não é estar sentado a pensar naquilo que vais fazer. Não, acho que é pegar, neste caso, na escultura, pegares no material e executares, trabalhares e vais encontrando o caminho. Quer dizer, tu mandas, mas o material também manda. Tem que haver uma relação. É um bocado como viver, tu não vives sozinho, tu precisas das pessoas para viver, não é? Mas é na relação que tu vais fazendo com as pessoas que tu vais vivendo. E vais vivendo bem ou menos bem. Mas é sempre nessa relação. E acho que no caso da escultura é muito importante É isso. uma questão quase de dor barra prazer, que é entre a dificuldade que há de trabalhar e de fazer para andar, e depois porque isto não é uma coisa que inicialmente, vamos cá ver, há artes que a partir do momento em que estás a trabalhar nelas, as pessoas conseguem meter comida na mesa todos os meses, que é, eu tenho uma profissão, tenho uma tarefa, eu estou a Pois, fazer, mas os inícios não, porque tu andaste basicamente por todo o mundo na tentativa e erro a fazer e a fazer-te à vida, não é? sim, mas por exemplo, no caso da escultura em madeira, quer dizer, tu tens que trabalhar, embora muitas vezes chegas ao fim do dia e as coisas não resultaram, não é? Não estão bem. Mas o facto de trabalhares em madeira faz com que tu pegues nela e te aqueças à noite, não é? Quer dizer, estás sempre a ganhar. Ou porque ficaram bem, então ficas contente, ou ficaram mal e tu, pronto, aqueces-te com ela. Depois, tu dizias-me há pouco tempo uma coisa muito interessante, que é quando eu brincava contigo com esta coisa de que olhava para uma raiz que tu possas ter e eu dizer, ui, isto cortadinho, e eu pegava e para acender a minha lareira, e tu disseste, lá está, tu queimas a madeira e eu salvo. Pois, nem sempre é salvo, tento salvá-la, não é? Nem sempre resulta, nem sempre fica, mas tento fazer com que é salvo, não é? Mas isso indiretamente é um compromisso gigante com a sustentabilidade, porque quando muita gente está a ver desperdício, tu estás a ver valorização. Sim, por exemplo, eu normalmente eu sou incapaz, por exemplo, de pegar numa árvore saudável e cortá-la para fazer uma escultura. Normalmente as esculturas são feitas, o meu trabalho é feito a partir de árvores que caem com os vendavais, que caem ou então tiveram que ser deitadas abaixo para passar uma estrada ou para construir um centro cultural. eh, E aí sim, aí eu Lá está, pego onde os nela. outros estão a ver desperdício, tu estás a ver uma forma de retornar às pessoas de forma com um valor acrescentado. Sim, por exemplo, eu para a semana vou apresentar uma peça, uma exposição nova que é na Torre dos Cleros, em que o tema é um Cristo, e foi feita a partir de um bucho que eu plantei há 40 anos atrás, ou há 50 anos atrás, que morreu, não é? Porque as árvores morrem como nós. E então, Eu deduzo que haja aqui uma câmara qualquer que consegue apanhar, são estes cristos que estão aqui sim, atrás são de esses mim. Cristos feitos, Todos eles que são quantos? são 33. 33, que é a idade Sim. de Cristo. Portanto, Que sim, é um número que eu acho interessante, não é? Como diria o Pedro Ventura, o Pedro 33, Ventura, exatamente. é um número fantástico, não é? Ele que é a pessoa dos números, das coisas, que eu acho piada e acho que ele é uma pessoa muito inteligente. Mas gosto quando ele começa a associar os números. Quando ele me Pedro pergunta, Ventura, para quem possa não ter visto todos os episódios, é um dos convidados de um dos podcasts, muito interessante, um pois é, maravilhoso amigo e um ser humano. eu lembro quando eu o conheci, ele perguntou-me, a primeira coisa que ele me perguntou foi a minha idade, Foi, não é? para Para te fazer fazer a aquela, numerologia. aquela Também foi a relação, ti. foi. A mim foi no programa, lixou-me logo. Esteve ali no programa o tempo todo a fazer isso. Mas tu fazes com uma árvore que tinhas aqui na tua casa, não é? Sim, um bucho, é um arbusto, uma árvore pequena, Sim. que, pronto, que foi um busto que eu há 40 anos que tenho todos os dias, abria a porta da cozinha e via-o à minha frente. E ele morreu, pronto, porque morreu. E eu disse, não o vou queimar, não o vou pôr fora, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. E então fiz estes Cristos. Pá, isto é incrível, são maravilhosos, como muitas das coisas que tu tens. Quando éramos crianças havia sempre um jogo que nós fazíamos, que era o pedra, papel, tesoura, estás a ver? Aquela coisa que se fazia. A minha questão é, pedra, madeira ou metal? Qual é a tua matéria-prima de eleição?
Olha, eu acho que a minha matéria-prima é a madeira, porque foi com a madeira que eu criei a primeira relação, porque eu vivia aqui em Cocujães, eu nasci aqui, eu vivia rodeado de árvores. E então era olhar para as árvores, foi a minha relação com as árvores, com a madeira, com as aixas que se queimavam no inverno, à lareira, que eu criei esta relação. Depois um dia fui ao Alentejo e descobri as pedreiras, aquelas catedrais magníficas de mármore, que eu fiquei doido a olhar para aquilo. E gosto muito de trabalhar com mármore. O granito já não gosto tanto, porque o granito tem muita sílica e depois eu sinto os pulmões, prontos, que me afetam um bocado. Enquanto que a mármore não. Depois também gosto muito de trabalhar com metal, com ferro, com cortene, porque permite-me fazer coisas grandes facilmente. E também trabalho com plástico, trabalho com vários materiais, Mas dirias com que, em cartão. primeira análise, a madeira, não é? Sim, a madeira é o meu material de eleição, sim. A madeira, porque a madeira é mais leve, é quente. Tem a ver com isso, não é? E é quase, epá, isto é estúpido e nada científico que eu estou a dizer, mas é quase como verdadeiramente um ser vivo que emana Sim. Eu energia que tem, acredito não é? que a madeira sente, as árvores sentem. Tu dizias Tu já nisto a te agarraste propósito de uma alguma vez, raiz, já, agarraste a uma a uma árvore árvore. e sentiste a energia que ela transmite. Sim, É exatamente. E eu achei fantástico. isso interessante. Nós estávamos a ver uma raiz que faz parte de uma grande árvore, de um projeto que tu depois desenvolveste para a cidade do Porto, e eu estava a ver aquela raiz e tu estavas a dizer isso, epá, é impressionante olhar para aquilo. Aquela raiz para mim não é uma raiz, aquilo é um cérebro. Pois é. E eu estou a olhar para aquilo e estou a sentir aquilo porque as árvores sentem. Eu acho que sim. E E tu sentes sentem. isso faz com que tu tenhas um cuidado diferente quando estás a trabalhar a madeira, ou não? Não, porque quando eu estou a trabalhar madeira, ela já está morta, não é? Já trabalho só mais naquela relação dos veios, na relação das rachadelas que elas têm. Já é uma questão técnica, não É é uma uma questão questão de... técnica, sim, é mais uma questão técnica. Aí já é um bocado como trabalhar a pedra também, que são inertes, são seres que já estão mortos, não é? Uma das coisas que eu acho que as pessoas não têm noção relativamente à vida artística é que todas as pessoas conhecem o artista a partir do momento que ele tem escala, dimensão e notoriedade. Mas a vida do artista é praticamente tudo menos glamourosa. Isto é Sabes o uma que é que vida... eu acho? Eu acho que a vida de um artista é como a vida de qualquer pessoa, não é? Acho que as pessoas têm todos um princípio, depois têm um meio, depois têm um fim, não é? E é quase como o teu trabalho. Um artista não é um ser superior, o artista é aquela pessoa que está dedicada àquela causa, não é? É um bocado como aquelas pessoas que estão dedicadas a fazer sapatos, ou estão dedicadas a fazer casas, habitações, trabalharem, os pedreiros. Mas isso é a diferença entre arte e ofício. Eu quando disse, qualquer coisa que eu dissesse aos meus pais que ia fazer, para eles era um ofício. A partir do momento que eu disse que ia fazer comédia, entrava no campo da arte e para eles havia quase uma retração natural que se prendia com crenças, valores e medos, essencialmente, que é no que tu te vais meter, porque é que tu não arranjas um Sim, empreguinho. claro, porque sim, nesse Percebes? É a campo. diferença entre Sim, sim, a sim, arte sim. e o ofício. Sim. O ofício, por exemplo, tu se vais fazer um par de sapatos, já sabes Tens um que ofício. é um ofício, não é? Que já sabes que aquilo tem uma utilidade. Enquanto que fazes uma escultura não serve para nada, a não ser esteticamente, não é? Estético. Não serve para calçar, não serve para comer, não Sim. serve para vestir, não serve, não é? É só uma questão estética. E aí sim, a arte não serve para nada. Com o fim da, não é? Em tese, quer dizer, na prática serve para muito, quanto mais não seja Exato. para a arte há de certa forma, transmitir-te alguma coisa ou transmitir ao proprietário da peça uma coisa Sim. que tenha significância Eu para acho que ela. a arte é que nos salva, não é? Pelo menos a mim.
A arte salva-me. E acho que a arte é sentimento. Tu às vezes olhas para uma obra de arte, sei lá, uma pintura ou uma escultura e não sabes explicar, mas sabes se gostas ou se não gostas. E a ligação que ela transmite e a Isso é que vontade é e a necessidade que de importante, não é? repente tens de a ter. E às vezes sim, às vezes nem sabes explicar, nem precisam de nomes, ou dás de um outro nome que o artista não deu. Isso não é importante, dar o mesmo nome. O importante é tu sentires alguma coisa. Tu achas que para a arte se traz aquele conceito que o meu avô tinha relativamente ao vinho, o meu avô não percebia nada de vinho. E então, quando lhe apresentávamos o vinho, ele dizia: olha, rapaz, vinho bom é aquele que me sabe bem. Exatamente. Na arte, achas que este princípio se aplica? Acho, acho. Acho que sim. Embora hoje em dia a arte tem que ter sempre um discurso, porque as pessoas precisam de um discurso e então a arte vive pelo discurso que lhe é feita, não é? Por exemplo, tu consegues, Achas? se tu fizeres um discurso, por exemplo, pões aqui no meio uma jarra de vidro, se criares um discurso sobre essa jarra, podes fazer com que ela deixe de ser uma jarra e ser um objeto de arte. É um bocado como a urinol, não é? Quer dizer, o urinol virou ao contrário, chamou-lhe uma fonte. Chamou-lhe fonte. Não é? Mas porquê é que passou a ser uma obra de arte? Foi o Deus Chan, não é? Uma obra de arte porque fez um discurso à volta daquilo. Então deixou de ser um urinol para ser uma fonte e tornou-se uma obra de arte. Tu lembras-te da primeira peça que vendeste? Mais ou menos. Eu lembro-me da primeira peça que ofereci. E ofereci uma peça a um amigo que dizia que gostava muito da peça, que era uma peça fantástica, e eu fiquei contente porque alguém estava a gostar daquilo que eu fazia, não é? Daquilo que eu fiz. E então ofereci-lhe. E disse: "Pá, gostas tanto disto? Pega lá." Um dia mais tarde, uns anos mais tarde, fui à casa dele e disse-lhe: "Ó lá, onde é que está aquela peça que eu te ofereci?" E ele: "Não sei muito bem onde é que está, não sei o quê." E foi descobri-lo em cima de um guarda-vestido, cheio de pó, tudo coisa. E eu fiquei triste, assim, porra, este gajo, se calhar só porque a peça não lhe custou nada, não lhe deu importância, não é? Se ele tivesse pago essa peça, tinha respeito por ela. E a Eu, partir daí eu achei que não devia oferecer escultura, não devia oferecer Poxa, trabalhos. As pessoas tinham que merecê-lo, sabes? que coisa tão interessante que estás a dizer. Hum, eu não esperava nada disto. Isto é mesmo muito interessante o que estás a dizer, porque sabes que dos maiores desrespeitos que eu tive, por exemplo, na vida artística, foi quando eu ofereci espetáculos. Pois, exatamente. As pessoas não têm respeito, não é? Não foram em todos, obviamente, mas houve 3 ou 4 em que dos maiores desrespeitos que eu tive na minha carreira artística foram precisamente em espetáculos em que eu contribuo com o meu trabalho em prol de alguma coisa e isso não foi minimamente respeitado. É verdade. Porque as pessoas têm que sentir não O é? valor. O valor. Ou de uma forma ou de outra, através de uma permuta, ou através de dinheiro, ou através, não é? Para haver um respeito, porque senão as pessoas não respeitam. É triste dizer isto, mas é verdade. Não, mas é o que tu verificas, é o que tu verificas no dia a dia. Houve alguma peça que até hoje tu disseste, esta foi a minha obra de arte? Não. Acho que a minha obra de arte vai acontecer daqui para a frente. É a próxima. Essa sim. E foram precisas outras todas para chegar a Para te levar esta. lá, para te Não é? levar lá. É. Acho que a próxima é que vai ser aquela. Eu acho que agora é que eu vou começar. Mas eu tenho essa sensação há muitos anos para cá. Agora é que agora é que vai ser, não é? Mas todas as outras foram muito importantes para que as coisas acontecessem, não é? Sabes que isso, do ponto de vista empresarial, é maravilhoso, porque há muitas pessoas que acham que o máximo que conseguiram atingir nas suas carreiras, isto não tem nada a ver com arte, tem a ver com vida. Nós estamos a gravar isto à tarde e tivemos a almoçar antes, e os brindes que tu fizeste, os 2 brindes que fizeste ao almoço foram à vida.
A maioria das vezes brindamos, pá, saúde, uma coisa, e tu brindaste à vida. E a maioria das pessoas que está numa carreira, que muitas vezes passam uma vida inteira a fazer a sua carreira, aquilo que estão a fazer é a sobreviver. A manter-se ali num limbo, eu estou nisto. É como o Tiririca, pior que está não fica. Tu não te resignas. Eu acho que grande parte do sucesso está exatamente aí. Que é que tu achas que ainda não atingiste o teu potencial. E, portanto, estás sempre a perceber o que é preciso que aconteça a seguir para seres a tua melhor versão. E isto é um grande exemplo daquilo que, se calhar, as pessoas que hoje estão a começar a trabalhar nas suas artes, nas suas vidas e nos seus ofícios, percebam que não se podem resignar e têm que fazer. Por exemplo, eu vejo muito estes novos jovens artistas, não é? Em que saem da escola e já acham que são uns grandes artistas, fazem duas, três peças e acham que e pedem logo uma fortuna por aquilo, porque são. Epá, não, eles estão a começar, não é? Mas eu também acho que o futuro é sempre melhor, não é? O futuro é sempre melhor que o passado. Mas tens um cuidado aí, Olha, está a chegar aqui o príncipe. Como é que é? Temos aqui, é o primeiro episódio em que temos três intervenientes em vez de dois, olha para isto. E há a princesa. Tu tens uma princesa que é arraçada de Serra da Estrela com raposa. Pai Serra da Estrela e mãe raposa, não é? Este é um Castro Laboreiro, que eu fui encontrá-lo numa aldeia que se chamava Seara. E por isso é que ele tem esse nome, Seara. Eu tenho dois amigos comediantes, que é o Pedro Alves. São os meus amigos, sabes? Eu tenho dois amigos comediantes, que é o Pedro Alves e João Paulo Rodrigues, que no filme de Corral de Moinas tinham um personagem que era o engenheiro Castro Laboreiro. E porque é um nome espetacular para engenheiro, Castro Laboreiro. E nós temos aqui um também. Tu estavas a falar das novas gerações e eu já vou falar do sítio onde... E isso é muito importante do ponto de vista artístico e eu já te vou falar de um outro convidado. Mas tu tens aqui uma espécie de residência artística, precisamente para que jovens artistas possam vir, passar uma temporada, criar a partir daqui, da zona onde tu tens o teu ateliê, possam efetivamente dormir cá e fazer vida cá, e depois fazes uma coisa que é maravilhosa, isso é quase legado, isso é quase coisa de pai, que é, e tu convidas clientes teus para, feita aquela instalação artística ou criadas aquelas obras de arte, venham ver o trabalho que eles fizeram e possam comprar e o dinheiro reverta para eles. Faço isso. Isso é mais que mentoria. Sim, tem piada porque também é fazer pelos novos artistas aquilo que eu gostaria que tivessem feito a mim, quando tinha a idade deles. Não é? Embora eu, quando era novo, encontrei gente fantástica. E pronto, mas é um bocado isso, é também porque a malta nova quando vem, então, normalmente quando vêm de fora, trazem novas ideias, trazem novos conhecimentos, trazem novas, não é? Novas experiências e também eu cresço com isso, também aprendo muito com eles e dou-lhes essa oportunidade porque tenho a possibilidade de fazer isso e para mim é um prazer tê-los cá e pronto, e estar com eles e conversarmos e fazermos os almoços juntos, os jantares e depois fazermos a exposição com aquilo que eles fizeram durante o mês, 15 dias, 2 meses, depende do projeto. Tu crias a partir da natureza, mas é a mesa que te traz negócio. Não sei se é a mesa que me traz negócio. Eu sei que gosto muito de cozinhar também. Não é? Se tu não fosses escultor, eras cozinheiro, é isso? Não, cozinheiro não diria, mas teria um tasco, teria um restaurante. Serias tasqueiro? Porque eu acho que é nos tascos, é nos restaurantes, que acho que a mesa é importante, não é? Por exemplo, é quase sagrado. Eu lembro-me quando era mais novo, em casa dos meus pais, em casa dos meus avós, a hora da refeição era a hora sagrada, não é? Até se rezava antes de começar a almoçar ou a jantar. Agradecíamos, rezávamos pela comida que íamos, pela refeição que íamos tomar. E acho que tive sempre esta... Pronto, não é? Esta ideia que eu acho que era
Era fantástico. E hoje ainda cultivo um pouco Olha, isso. olha a princesa a vir aqui. Anda cá, princesa. Olha para isto. Mãe raposa, ela sai literalmente à mãe. Tu sais à mãe, não é? Só no tamanho é que é pai. E na cor, não é? Não é? Sim, Só é no na tamanho cor, e na sim. cor é que é pai. Aquela focinha mãe, olha para ali. Olha. É mãe chapadinha. Raposa, olha para isto. Na cadarinha. Há uma coisa gira que é... Esta era a cadela do meu pai. O meu pai faleceu ano passado. Sim. E era a cadela que eu seguia para todo lado. E agora, pronto, adotou-me a mim. Adotou-te a ti. Tu Foi. também, sabes que eu acredito piamente nisso. Tu achas que eles nos escolhem, não é? Nós achamos, Sim, nós sim. achamos que ficamos com eles e não sei o quê, mas são literalmente eles que nos escolhem. Tu sentes isso? Exatamente. Isto é mel, isto para filha de raposa, isto é mel. Isto é uma coisa impressionante. E tu sabes uma coisa que eu acho que é... Agora parece socialmente aceito e correto que os artistas têm que ser completamente agnósticos e não podem ter e têm que ser isentos destas coisas todas. Eu sempre notei uma profunda religiosidade em ti, quanto mais não seja até em muito daquilo que tu crias. Sim, eu faço muitas coisas relacionadas com a igreja, não é? Faço muitas coisas para as igrejas, altares, Mas isso vem de ti, porque sacrários. repara, quando isto não era negócio, tu disseste ainda há pouco, das primeiras coisas que tu fazes ainda criança é precisamente um Cristo que, não tendo Exatamente. espaço para ter os braços abertos, nem sabendo como o haverias de fazer, tu fazes isso. E depois isso evidencia-se naquilo que tu vais fazendo. Não é troco, é a vida a acontecer. É a vida a O que é que tu acontecer. dizes? A mesa é importante e a hora da refeição era uma hora sagrada. Aliás, até rezávamos à mesa. Isso mantém-se enraizado em ti. É, porque nós somos um fruto de toda uma vivência, toda uma educação que fomos tendo no meio familiar e no meio da aldeia. Eu ainda me lembro perfeitamente quando andava a Sagrada Família de casa em casa, não é? Com aquelas imagens que era a família. Eu fiz, por exemplo, uma Sagrada Eu Família. já vi que tu tens Sagradas Famílias, são lindas, mas aquilo custa mais de 5 euros, já não é para... Já não é para mim. Até 5 euros, bah, pronto, até ao preço de um Big Mac, uma coisa qualquer. Eu ainda, ele tinha umas Sagradas Famílias lindas, agora eu, está quieto. E tu começaste a fazer isso. Se bem que eu tenho um bom amigo que foi o primeiro convidado deste podcast que tem uma Sagrada Família tua, portanto... Pois eu é. tenho. Mas pronto, eu não te posso dizer exatamente o porquê é que faço isto ou porquê é que faço aquilo, não é? As coisas vão acontecendo e acho que só faço as coisas que me são dadas para fazer, de uma forma ou de outra. Acontece, não é? E é uma questão de as aceitar. Sim, e uma coisa que eu vejo em ti, que é esta, e nisso nós estamos muito conectados, que é esta questão de nos ligarmos a pessoas. Sim, porque nós não fomos feitos para Tu viver és sozinhos. nitidamente um gajo de pessoas. Eu tenho... Embora passe muitos dias sozinho. Não é? Por exemplo, Mas o meu isso é a trabalho escolha do isolamento. é um Tu trabalho solitário. Ok, mas isso tu escolhes os momentos em que és solitário. Sim, mas tu depois és uma pessoa preciso de de pessoas. gente, sim, Tu claro. precisas, por isso é que tu juntas, por isso é que tu agregas, por isso é que tantos amigos meus gostam de estar contigo da maneira que eu por isso é que tu fizeste 3 obras únicas e maravilhosas para o meu festival de comédia. Eu anualmente reconheço a carreira e o papel de pessoas muito importantes e do contributo que deram para a comédia, e tu fizeste isso de forma absolutamente benevolente, por amizade, quando estás a fazer uma coisa que é aquilo que te mete... Olha, estão a reclamar é porque vem gente. Quando estão precisamente... Olha o Pedro da Tasquinha Estás a ver? Alentejana. Que é outro, estávamos a falar de amigos e olha, gente, eu vou-vos dizer, é que nós almoçamos, estamos a gravar, o que é que vai acontecer? Isto no fim dá fome. Temos um querido amigo que já trouxe o lanche, já preparou o lanche, mas tu fizeste isto de forma abnegada e apenas e só por amizade.
Isso é bonito. Sim, porque eu também fiz isso porque achei que o fim para que era um fim importante, era um bom fim, não é? E porque sou teu amigo também. Está bem, ok. És meu amigo e metes comida na mesa sempre. Tu, tu atinges uma notoriedade a uma escala global. Já eras conhecido internacionalmente, já tinhas notoriedade, mas alcanças uma dimensão internacional diferente com, acredito eu, com as Jornadas Mundiais da Juventude. Tu desenvolves uma peça e tens possibilidade de entregar essa peça ao Papa Francisco. Nós estamos numa altura em que eu não sabemos propriamente em que dia é que isto vai para o ar. A saúde dele está muito debilitada, nós não percebemos o fim que pode daí advir, mas tu desenvolves uma peça que foi uma peça muito identitária, muito visível, que passou para o mundo, que toda a gente reconheceu como uma belíssima obra e que te deu uma dimensão e uma escala. Como é que surgiste? Não, eu fiz a cadeira para o Papa Francisco e o Ambão, porque eu tinha estado, um ano antes, fui a Roma e fui recebido por ele. Foi assim um grande momento na minha vida, quer dizer, nunca pensei que ia ser recebido por um Papa, não é? E depois por ele. E E depois por ele, depois, que é um Papa e é ele, que é a circunstância que junta sim, é tudo, uma não é? pessoa fabulosa. Sabes que é tu estares com uma pessoa e sentires que ela está contigo inteira, não está contigo a pensar noutras coisas. Ela, quando está contigo, só. dá-te atenção plena. Exato. Isso foi assim a sensação maior que eu de felicidade. Foi assim, uma pessoa daquelas que não tem tempo para nada, não é? Mas teve alguns minutos, alguns momentos para mim. Que giro. Foi, E foi foi nesse momento giro. que tu sentiste que... Não, depois mais tarde encontrei o padre Américo, que agora Cardeal. é cardeal, que na altura ainda não era, e estávamos a falar, encontrei-o em Aveiro e disse, olha, se precisar de mim para alguma coisa, disponha. E passado algum tempo telefonou-me, ou mandou o padre Paulo telefonar-me, a perguntar se eu podia apresentar um projeto. E pronto, eu apresentei o projeto e foi aceito. Sim, foi aceito e foi uma coisa que teve uma dimensão e uma visibilidade, aquilo apareceu-te em todo o mundo de repente. Aliás, eu tenho a felicidade de ter dois amigos que foram fenómenos nas Jornadas Mundiais da Juventude. E os dois pela via da arte, curiosamente, que foste tu pela via da escultura e pelo que tu fizeste, e o Padre Guilherme pela via da música. Portanto, é uma enorme alegria para mim ter dois amigos que de repente têm uma escala mundial pela arte que fazem e que praticam. Isso é um Sim, mas orgulho isso, gigante, estás a ver? assim, mas isso são coisas que tu não controlas, que eu não controlei, aconteceu. E aproveitei a oportunidade e tentei dar o meu melhor e fiquei feliz com o resultado, sim. Tu pá, o meu querido amigo Fernando Rocha não saiu de Rio Tinto, da terra dele, e alcança uma carreira internacional com uma notoriedade e com uma escala que poucos artistas em Portugal têm. O Kim Barreiros, que é um artista, provavelmente é o artista português que mais rola comunidades portuguesas pelo mundo, não sai da sua terra. O Miguel Vieira, enquanto estilista, não saiu de São João da Madeira. Tu não sais de Cocujens. O que é que tu tens aqui em Cocujens, nos sítios onde trabalhas? Pá, eu tenho uma noção disso, mas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir não têm. O que é que tu tens aqui que os grandes centros não te dão, porque tu podias estar numa Paris, Barcelona, Nova Iorque, Sabes o que é que eu trabalhar. tenho aqui, que não tenho nas grandes cidades, nos outros sítios, é o espaço. Eu acho que para fazer escultura é preciso espaço. É preciso um local onde tu possas fazer muito barulho, onde tu possas fazer poeira, onde tu tenhas espaço para pôr as coisas, espaço para guardares madeira. E é isso que eu em Cocujens tenho. Hoje em dia também não estamos assim muito isolados, porque tu trabalhas aqui em Cocujens, mas quando de repente também passar 2 horas ou 3 estás em Paris,
ou estás não sei onde, hoje há esta O possibilidade mundo tornou-se mais próximo. mais próximo, não é? Mas Ou, mantens ou de aqui repente isto. também estás em Lisboa, ou estás no Algarve, ou podes estar em todo lado. E é importante também, quando tu estás aqui, estás sossegado. Pronto, é um local sossegado, em que tu não precisas de ir a lado nenhum, as pessoas é que vêm ter contigo, e eu não troco este espaço por espaço nenhum. Aliás, eu costumo dizer, eu vivo no centro do mundo, ou pelo menos no centro do meu mundo, não é? Tu, no centro do teu mundo, eu acredito, como tu Mas eu compreendes, acredito que aqui é o centro do mundo não mesmo. pode ser, porque aí nós vamos entrar os dois em desacordo, porque tu vives ao lado de São João da Madeira e se o mundo é redondo como as rotundas, São João da Madeira é que tem que ser a capital do mundo. Tu estás ali ao lado, percebes? Portanto, isto é aquela coisa em que nós dois vamos discordar, vamos concordar em discordar o resto da vida, como estás a Eu há entender. dias fiz uma exposição, eu participei numa exposição no Funchal, em que o tema era Aqui começa o mundo, né? Mas o mundo não começa aqui é o centro do mundo. És o maior. Epá, ó, minhas senhoras, é isto, está a ver? Pois é isto. É o maior destas coisas todas. Tu, uma das tuas imagens de marca são as caras que tu fazes. Chamam-se caras? Ou tem nome específico Não, para chamo-lhe isso? caras, porque é quase como quereres criar uma grande multidão de pessoas, né? E fazeres uma grande. E eu gostava de um dia, se fosse possível, pegarem todas as cabeças que eu fiz, todas as esculturas que representam caras, né? Que têm cara, e metê-las todas num sítio como quem tira uma fotografia de família ou de casamento, estás a ver? Porque acho que têm todas relação umas com as outras. Todas têm a ver umas com as outras e é criar um mundo que são as minhas caras, que são as minhas figuras. Que também, no fundo, é um bocado a minha marca, não, o meu estilo, aquilo que eu criei. E tu tens outra coisa que é dar quase novos mundos ao mundo. Tu tens uma equipa que colabora e trabalha contigo, Sim, tem o meu irmão. nomeadamente o teu irmão Pedro, que Sim, tem um nome, opá, eu diria que sob bom gosto, na mãe do irmão dele foi no nome que ele chama-se Pedro Neves. Portanto, epá, não há defeito a apontar perante uma coisa destas, o teu irmão Pedro. é uma peça importante, é uma pessoa que já trabalha comigo, colabora comigo há 20 e tal anos. Sim. Mas tu tens aqui uma coisa importante, que é uma coisa, a equipa que tu tens que te dá apoio, e as pessoas não têm noção, e se um dia tiverem possibilidade e vierem visitar o ateliê do Paulo, vão perceber a quantidade enorme de trabalhos em simultâneo que tu tens, e isso é incrível, porque tu continuas completamente esperto para fazer mais, fazer melhor e fazer E diferente. não gosto de trabalhar sempre no mesmo sítio, sabes? Eu gosto de trabalhar em vários espaços diferentes. Porque hoje estou aqui neste, depois amanhã vou para o outro, depois chateio-me com aquele Sim, e porque vou para o o outro e teu ateliê depois. para trabalhar pedra é 3 km deste aqui de Sim. trabalhar madeira. E é importante ser de longe, porque assim, enquanto eu vou, paro num café para tomar um café ou paro no supermercado para fazer as compras para depois para a noite. E também é uma forma de ter contato com pessoas, não é? Depois o que tu fizeste que é, imaginem, obviamente que ele não pega numa pedra de 5 metros de altura e vai riscá-la com uma caneta Bic. Quer dizer, tens um monte de pedra, um menir do Obelix, em que tu queres trabalhar aquilo, já percebeste como é que queres, não vais riscar aquilo com uma caneta Bic. E vai de repente à única fábrica de lápis do país, que é a Viarco, e de repente pega na grafite e começa a desenvolver com o Zé, que é um querido amigo meu, Zé da Viarco, a dizer, epá, se de repente criássemos aqui uma grafite que levava uma sarapilheira e fazíamos aqui uma coisa para começar a desenhar em grandes dimensões e em ateliês. E depois com a grafite criar uma aguarela que permite pintar só com as mãos. E tu de repente estás a dar novos mundos aos mundos, que é criar uma categoria. Mais uma vez, não só a sustentabilidade como a economia circular, estás a dar aqui novas oportunidades a outros mercados que vão ser úteis para aquilo que tu estás a fazer. Exato. Para mim e para os artistas em geral, não é? Eu, quando vi aquela coisa, para mim é uma sarapilheira com um chouriço de grafite. Pois é.
Eu disse, que lindo, um chouriço de grafite. E agora para que é que serve? E diz-me ele, opa, o Paulo Neves usa isto para riscar a pedra para depois fazer as obras de arte, porque ele tem que... Ainda há dias ele apareceu-me aqui com uma caixa de restos de coisas, não é? Sim. Porque há o material O parte. Zé fez o único lápis que não escreve e vende aquela cena. O Zé desenvolveu um lápis que não escreve, que é para fazer partidas aos amigos. Compras... É outro indivíduo, não é? Ele vive perto do Ateliê da Pedra. Pois vive, vive ali. sim. À esquerda, quando nós vimos ali. À esquerda. Sim, exatamente. E tu começas a desenvolver produtos com ele, pá. Sim, não muitos. Tivemos algumas... Mas esse é incrível, que é a arte grafa, aquela cena de... não é? E depois também houve uma altura em que desenvolvíamos uma peça em mármore para se fazer a aguarela a partir do grafite. Mas era para quê? Para triturar e adicionar água e fazer a partir Exato, dali? sim, para fazer depois aguarelas, coisas com o grafite. Pá, eu estou maravilhado com o nosso programa, é mais um programa riquíssimo. Estamos aqui na reta final, é o primeiro episódio a 4 participantes, minhas senhoras e meus senhores, sempre a crescer. A partir daqui vamos ter um javali e uma iguana, que isto agora temos que passar para os animais exóticos. Isto depois do cruzamento de uma raposa com Serra da Estrela, vale tudo neste programa. É um privilégio, primeiro, desfrutar da tua amizade. Obrigado, Pedro. Segundo, ter a oportunidade de observar o talento que tu tens e as coisas incríveis que tu fazes. Espero que tenham a oportunidade de seguir os trabalhos do Paulo. E um dia, se quiserem cá vir, eu estou aberto para as pessoas virem cá visitar. Pois estás, nós entramos e abrimos o portão, entramos e depois é que chegares. Não, que isto está aberto, está. Isto está aberto. Mas tem os cães que tomam conta. Sim, tens a raposa. Escusam de vir para aqui com galinhas. E o Ciara. Escusam de vir para aqui com galinhas, que não há hipótese nenhuma. Meu querido, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Pedro. É uma honra fazer parte do teu grupo de amigos, é um privilégio enorme, é por isso que fazemos este programa, que é um conjunto de bitites entre amigos, mas de pessoas que, como estão a ver, valem ouro. Um enorme abraço e até à próxima.